Ok, começando a gravação, aula de SMU, 26 de outubro. Pessoas, hoje vai ser a primeira aula onde eu vou voltar a dar aula aqui em pé, junto ao quadro. Pode ser que trave bastante a aula. Toda vez que travar, mesmo que isso seja muito frequente, por favor, me sinalize. Podem falar à vontade, não tem problema. Eu vou fazer da seguinte forma, eu começo a dar a aula. Se ela começar a travar muito, eu já tenho uma aula pronta de CIP, tá? Então eu já tenho um backup lá do semestre passado. Havendo algum problema, eu aborto essa aula de agora e eu passo a aula de CIP tradicional. E para as próximas aulas, eu vou fazer ela em dois momentos. O primeiro momento, eu converso com vocês lá próximo da Point, eu planejo a aula com dúvidas que vocês têm e depois eu venho e só gravo a aula. Eu faço em dois momentos separados. E aí essa aula ela no caso vai ser assíncrona, eu só vou fazer explicação mesmo. Eu venho aqui e dou a explicação e boto o vídeo lá no YouTube. E aí a aula vai se separar em dois momentos. A gente fica ali 10, 15 minutos, boa tarde, Gustavo. A gente fica ali 10, 15 minutos conversando, entenderam isso, entenderam aquilo, nananana, e depois eu venho para cá e dou uma aula sozinho, gravo localmente. Boa tarde, Guilherme. Gravo localmente, que daí eu sei que não vai ter problema, ok? Tudo bem, pessoas? Para quem chegou agora, então, só para deixar registrado, eu vou tentar fazer a aula tudo junto, né? Gravando, aula síncrona com vocês, longe do Access Point, direto no quadro. Se esse formato der errado, a gente separa para as próximas aulas em dois momentos. Um momento onde a gente faz dúvidas, atendimento, e planeja brevemente, monta uma mini ata do que vai ser a aula. Aí eu venho para cá e gravo e só jogo direto no YouTube. Ok? Daí eu gravo local e sem estar diretamente no Meet. Perfeito? Gente, o que eu quero falar antes de mais nada hoje é o seguinte: como a gente estava vendo lá, vocês fizeram a escolha de a gente fazer análise de ferramentas e trabalhar totalmente remoto, então eu vou ter a liberdade de mais ou menos a cada mês ficar trabalhando com uma ferramenta em particular para pegar um tópico em particular. Nesse primeiro mês, então a gente vai estar trabalhando com 4 entregas, então nesse primeiro mês em particular eu quero focar bastante em sinalização. Ou seja, nós vamos ter 4 relatórios ou entregas ou alguma coisa do gênero, né? Ferramentas onde vocês vão fazer análise desse ambiente. Então, a gente vai começar hoje, o mês 1, onde eu quero me preocupar bastante com a sinalização. Mês 2, mês 3, mês 4. No caso aqui é a primeira sinalização, então eu não estou preocupado com a mídia, eu só quero a questão de preparação do ambiente. Se o áudio ficar mudo, se não tiver áudio, não, se tiver vídeo, nada, não estou preocupado. Vai ficar um pouco cansativo justamente por isso, porque a gente nunca vai ver uma ferramenta completa de ponta a ponta, ou mesmo que funcione, eu simplesmente não vou me ater muito a essa parte, tá? A segunda parte, que já é o mês 2, aí tem a ver com mídia e escolha de caminho. Ou mídia, codec e caminhos. Quando eu falo caminhos, são circuitos virtuais, possibilidades, forma de roteamento, e assim segue. Aqui, no caso, eu já estou falando do transporte de mídia. E alguma coisa de qualidade de serviço. E aqui, provavelmente, vou pegar mais ou menos um projeto para fazer a junção de tudo e segurança. Então, vão ser mais ou menos quatro grandes tópicos. Normalmente, a gente pega aqui sinalização, mídia e caminhos, transporte de mídia, etc. Então, aí eu já acho que alguma coisa de qualidade de serviço, só realmente dar uma passada, ver o que a gente consegue mexer, fazer uma alteração. Se der tudo certo, né, a gente vai criar uma rede mesmo para fazer um tráfego. Só para saber, você já mexeu alguma vez com o Packet Tracer da Cisco? O da Cisco lá? Isso. Já sim. Ok. Eu vou anotar aqui porque provavelmente eu vou trabalhar com ele. Tá?
E aí, na parte de segurança, daí a gente vai mexer, provavelmente eu vou pegar o mundo WebRTC, que daí a gente pega a sinalização criptografada, escolha de caminho criptografado, a gente vai discutir isso, e também ver a parte de transporte criptografado. Aí a gente acaba pegando todos os tópicos. Então, a primeira parte que a gente vai ver agora é sinalização, certo? Então, vou seguir a aula agora. Gente, enquanto isso, áudio está tranquilo, estamos escutando bem, mesmo eu de costas... o áudio consegue captar legal? Tá com perda? Como é que tá a transmissão aí? O volume tá legal. Aí o vídeo tá travando um pouquinho, o áudio tá de boa, assim, pra ouvir. Tá, Tá mas travando, o de vez quadro em quando dá uma travadinha. tá legal? Tá com baixa resolução? Como é que tá? Tá com baixa resolução, mas acho que se tu aumentar um pouquinho a letra, dá pra ver melhor. Ok, beleza. Pessoas, vamos imaginar um pouco aqui, especificamente telefonia, no curso como um todo, é bom sempre lembrar que do mundo de telefonia vieram essa parte, rede de computadores, etc. Então, se a gente está dizendo que nesse mundo de computação, pegando que é alguma coisa que foi visto lá na aula anterior, a gente está pegando as redes de computação de circuitos e a gente estava colocando em cima dessas redes de circuitos pacotes. E aos poucos, essas redes de pacotes começaram a ganhar camadas físicas específicas, redes específicas para isso, protocolos, padrões, etc., uma família I3E, e aí a gente pôde colocar tecnologias compatíveis com o seu formato. Ou seja, redes onde a concorrência é livre, a menos que a gente coloque alguma qualidade no serviço. E aí a gente tem redes locais, as redes LAN e também vai ter as redes WAN. Então, há mais ou menos nos anos 60, 70, começou a ter uma distinção entre esses dois. Mesmo assim, quando a gente fala que, principalmente no mundo de telefonia analógica, principalmente digital, se havia um pouco de padronização, a verdade é que não era padronizado de ponta a ponta. Ainda assim, as operadoras, os fabricantes, os fornecedores, eles tinham os seus padrões internos. Então, um dos grandes esforços para tentar padronizar este universo grande de telefonia, de muitos fabricantes, de muitos players, muitos fornecedores de solução, e aí apareceu, por exemplo, o SS7. E dentro do SS7 apareceu o IP Multimedia Subsystem. Uma parte do SS7 para fazer o transporte usando... Quando eu falo transporte, cuidado, no mundo de telefonia, transporte é uma camada lá embaixo, tá? Que é para carregar o payload, a carga útil. Então, o termo transporte aqui é diferente do mundo de redes, perfeito? Aqui, transporte é carregar a informação de um lado ao outro. Então, quando eu uso a expressão transporte de mídia, é um protocolo responsável por pegar a mídia e levar de um ponto ao outro. No nosso caso, a gente está falando muito mais de protocolos roteados, como o IP. O IP faz isso, ele pega o payload e leva de lado a lado. Aqui no caso, transporte é onde quem leva de um lado ao outro vai ser o IP dentro de um mundo que pode também ser de circuitos. Então, o IMS está dentro do SS7 e tem todo um esforço para fazer isso. Ainda assim, tem outros protocolos, como, por exemplo, o ISUP, para fazer a sinalização, ou seja, a preparação do ambiente, seja de dispositivos terminais ou dispositivos intermediários, os de rede, os ativos de rede, para que possa haver uma alocação prévia de recurso para que se estabeleça um circuito de fato ou um circuito virtual, depende das tecnologias da camada física de enlace. Então, havia sim ainda alguma coisa de padronizado. E também por um outro universo também já tinha ali o H323. Com a sinalização, acho que é a 225, se não me engano. H225, que é o protocolo de sinalização dentro desse grande conjunto de padrões, que é o H323, que era para fazer a parte de voz sobre IP e telefonia sobre IP. Então, tinha alguma coisa acontecendo ali por volta dos anos 80, 90. E, mais ou menos só para contextualizar, o protocolo que eu vou utilizar aqui, claro, por vários motivos ele foi adotado, que vai ser o CIP, que ele foi adotado, mas ele tem uma herança de alguma coisa daqui, mas muita herança é do mundo IP. Então, como eu falei para vocês,
embora muita coisa nos anos 60, 70 viesse do mundo de telefonia, cada vez menos essa herança é perceptível. O que a gente tem mais é um mundo de redes focado apenas em si. E está acontecendo hoje quase o oposto. O mundo de telefonia está herdando protocolos e padrões do mundo de redes, como é o próprio SIP, que eu vou mostrar daqui a pouco. O SIP saiu do mundo IP e foi para o mundo de telefonia. Isso é uma novidade em relação aos outros, porque, na verdade, sempre tinha esse sentido de telefonia para o mundo de redes, perfeito? E aí, então, nós temos esse mundo aqui de telefonia IP. Então, aqui nós estamos mais ou menos neste ponto. E o que a gente tinha também, ao falar de telefonia ou falar de redes, é que nós tínhamos, por exemplo, vários protocolos para transportar informação. No caso, aqui é um protocolo de transferência de hipertexto, de conteúdo multimídia, áudio, vídeo, texto, etc., porém, não em tempo real. Cabe destacar sempre. Isso aqui está baseado nas redes de melhor esforço e ponto final. Então, nesse mundo aqui, o que eu tenho é basicamente o HTTP. Mas, mais ou menos nessa época, finalzinho dos anos 90, mais especificamente o RTSP, para fins de ilustração, ele é uma RFC padronizada lá em 1998. Então, ao longo dos anos 90, ela foi fermentada, trabalhada, etc., que é para ser um protocolo de sinalização para fazer streaming, para fazer uma transmissão de fluxo sobre o mundo IP. Mas é principalmente a parte de sinalização. Então, alguma coisa, ele herda de outros protocolos, então eu vou sempre marcar em vermelho quando tem essa herança, porque ele vai herdar do HTTP essa visão de que ele é cliente-servidor. E esses conceitos são importantes porque eu quero, daqui a pouco, tratar justamente sobre o SIP. Então, uma das coisas que ele faz é ser cliente-servidor. Ou seja, eu sei claramente neste cenário quem oferece serviço e quem solicita o serviço, que é o RTSP, que é uma herança do HTTP. Eu sei exatamente qual aplicação solicita, porque ela tem um formato, e qual aplicação faz essa oferta. O que difere um pouco do nosso mundo de telefonia. No nosso mundo de telefonia, a gente está mais acostumado com agentes. Né? Aqui a gente está mais preocupado que eu tenho agentes terminais ou agentes intermediários. Então, há uma diferença bastante clara quando eu quero falar de cliente-servidor, alguém só pede e alguém só responde, no que se refere a agentes terminais, que podem iniciar ou receber solicitações, e os intermediários que apenas fazem os encaminhamentos até os dispositivos terminais. Então, quando eu estou falando que é agente, eu estou dizendo claramente os dispositivos terminais são os aparelhos de telefone e outros. Gente, só um minutinho, deixa eu só botar o carregador, senão eu vou ficar sem bateria. Só um minutinho, por favor, que eu acabei esquecendo. Enquanto isso, eu vou falando, tá? Mas se tiver muito ruído, por favor, me avise. Então, a gente pode não perceber tanto, mas a grande maioria das nossas aplicações de mundo IP, elas são aplicações de cliente e servidor. Isso quebrou um pouco o modelo lá no finalzinho dos anos 90, seja porque eu particularmente participei nessa época, né? Eu estudava nessa época na faculdade, ou para quem for um pouquinho mais novo, que deve ter mexido com principalmente as redes P2P. E as redes P2P, elas não são cliente-servidor, elas são no formato de agente, quando alguém pede e alguém responde. Só que é estranho fazer agente de uma rede projetada inicialmente para ser cliente-servidor. Aqui nós temos um porém, aqui nós temos alguns detalhes a considerar. Só um pouquinho, pessoas. Vai ter bastante ruído agora, peraí. Ok. Começou. Carregamento. Não. De novo. Ok. Aqui nós temos um porém, pessoas. As redes de computadores não foram pensadas para serem cliente-servidor. Ponto. O que nós temos, na verdade, é se vocês pegarem RFC 791, lá de setembro de 1981, vocês vão ver que as redes, onde não tinha NAT, não tinha filtro de pacote, não tinha
várias outras, vamos dizer, não vamos dizer gambiarra, mas vamos dizer assim, atalhos, subterfúgios, manobras técnicas ao longo do tempo para resolver a escassez de endereçamento IPv4. Mas no caso do IPv4 particular, a gente sempre entendeu que todos os equipamentos têm endereçamento e há roteamento possível de qualquer ponto A para qualquer ponto B. Ou seja uma rede cliente-servidor ou seja uma rede tipo agente, tanto faz a aplicação, porque a rede vai comportar esse tipo de comunicação. Se eu quero que 2 dispositivos terminais, 2 PCs possam se comunicar livremente, a rede não é um impeditivo. O que acabou acontecendo ao longo do tempo, com NAT, filtro de pacotes, Faro, questão de segurança, etc., é que cada vez menos a gente usa aplicações da Faro de agente e passa a usar mais cliente e servidor justamente por causa disso, para poder contornar esse tipo de problema. Faro, filtro de pacotes, roteamento, segurança, etc. Eu vou colocar só etc. Qualquer coisa que deriva desses dois, mas principalmente quando a gente impõe restrições à rede, ao livre tráfego de rede, com firewalls, filtros, antivírus e qualquer coisa do gênero. Não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que isso causa restrições ao projeto original e NAT, uma vez que a gente não tem endereço terminal na livre comunicação. Em algum momento esse endereço é mascarado uma ou mais vezes, ok? Então, ao longo do tempo, o que acabou acontecendo é que as aplicações do tipo agente foram perdendo o cenário porque não tinham cenário, um ambiente propício para fazer isso. Já as aplicações cliente-servidor, pelo contrário, eu tenho um cliente onde eu protejo o cliente e o servidor onde eu exponho o servidor. Então, eu boto uma máquina virtual, uma máquina física, exposta na internet, e ela vai ter uma função de servidor. E aí eu vou expor a porta 80, a porta 22, 4413, assim segue. Ou seja, eu quero que ela seja alcançável através da rede. Já o cliente é muito pelo contrário. Eu quero que ele não seja alcançável por uma questão de segurança. Embora, caiba destacar, e isso aqui talvez eu fique repetitivo ao longo do semestre, NAT não é um artefato ou um dispositivo ou um mecanismo de segurança. Tá? É apenas de tradução de endereço. Se vocês procurarem em boa parte dos congressos de segurança, vocês vão ver que ninguém vai falar que NAT, e muito pelo contrário, são técnicas para burlar isso. Nós não vamos entrar no mérito agora. Perfeito? Então, voltando aqui no caso do RTSP, ainda assim ele pega uma herança do HTTP que era para que cada dispositivo fosse a cliente e servidor ao mesmo tempo. Se a gente pegar lá nos primórdios dos anos 90, 1989 até 91, em 91 tem a versão 1.0 do HTTP, a ideia é que o navegador ou a aplicação terminal do HTTP pode ser cliente e servidor. E ao longo do tempo foi se perdendo isso, por uma questão de poder computacional e outras coisas. Alguns equipamentos passaram a se comportar mais como servidor, alguns passaram a se comportar mais como cliente, certo? De qualquer forma, o que acabou com o HTTP é que ele influenciou, não vamos dizer negativamente, mas ao longo do tempo ele passou a ser cada vez mais uma aplicação cliente-servidor, uma coisa que até originalmente ele não era, e o RTSP herdou essa característica ou este vício ao longo do tempo. Ele passou a ser cliente-servidor, onde um cliente solicita um streaming, um fluxo, uma transmissão, etc. E aí, sim, nós temos outros, como, por exemplo, o SIP, que veio no caminho. E o SIP, curiosamente, pessoas, era para ser um aperfeiçoamento do RTSP. O RTSP é para que um cliente pudesse pedir a um servidor um ou mais fluxos de mídia, streamings, né? Eu quero uma transmissão de um vídeo, mas eu quero transmissão de 2 áudios, português e inglês, por exemplo. Era para isso o RTSP. Então, ele funcionava bem para câmeras, se eu quisesse ter um porteiro, alguma coisa onde fazer esse tipo de operação. Embora, normalmente, funcionasse muito mais, em termos de desenvolvimento de aplicação, muito mais no sentido direcional. Alguém solicitava uma transmissão. Tá? Nessa época,
vocês vão ver muito sobre assistir a vídeos. Na época, pessoas que não tinha YouTube, não tinha nada, assim, de uma forma tão popular. Não tinha esses sites. A gente está falando na época de Real Player, de Winamp, de Napster e coisas assim. Tá? Coisas que acabaram afetando um pouco como é que a gente pensava a internet. Já o CIP foi projetado para fazer uma coisa que o RTSP, pelo menos originalmente, não tinha sido pensado, que é fazer videoconferência. Esse foi o projeto original do CIP, fazer videoconferência. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o CIP foi pensado dessa forma. O que acabou acontecendo ao longo do tempo é que o CIP se desmembrou do RTSP, dessa lógica, embora a herança dele seja bastante clara, vou entrar nos detalhes, mas o CIP, ao contrário dos outros dois, na versão 2, tá? Que é de 2002, é RFC 3261, onde ele passa a ter mais uma característica deste mundo de telefonia, porque ele vai estar trabalhando com agentes. Logo, qualquer equipamento pode se comportar como cliente quando ele faz uma solicitação. E quando ele recebe uma solicitação, ele se comporta como um servidor. Então, na verdade, nós vamos ter os User Agent Clients, ou UAC, e nós vamos ter o User Agent Server. E quando a gente fala de User Agent, é sempre dispositivo de usuário, dispositivo terminal. Aqui a gente pode estar falando de um telefone IP, pode estar falando de uma aplicação web, a gente pode estar falando de um softphone, mas são sempre User Agents, dispositivos de usuário. E a gente pode ter servidores no meio do caminho que têm essa mesma lógica dos agentes. Os agentes terminais, os User Agent e os servidores. Então, diferente de um mundo HTTP ou de um RTSP, não é ele que responde com o recurso. Ele apenas vê qual é o dispositivo terminal, ou seja, qual é o UAC, ou o UAS, mais especificamente, qual é o UAS que vai fornecer o recurso, no caso, alguém a ser localizado, uma mídia para receber um streaming, etc. Então, pessoas, o CIP sofreu influência de alguns outros, como, por exemplo, o ZUP, e até um pouquinho desse carinha aqui. No que se refere a ele se comportar como um protocolo para fazer telefonia no mundo IP. E aí a gente começa a ver ele com olhos diferentes, embora o CIP, o RTSP e o HTTP sempre vai ter um método de solicitação, ou seja, eu tenho um formato de requisição, vou entrar em detalhes mais só para limpar um pouco a bagunça, e aí o CIP começa a ter algumas características. Então, uma delas é, ele tem este formato de agentes, isso é bastante evidente, onde eu tenho os terminais e os servidores. A outra coisa, que ele vai pegar do cliente servidor, então, deixa eu ver se não vai ficar muito bagunçado, vamos lá. É que eu tenho requisições e respostas. Gente, eu sei que o vermelho não fica muito bom, então, se não estiver muito legível, por favor, me avise, que eu troco a cor aqui, tá? Eu sei que ele dá uma borrada. Então, do cliente servidor, ele herda do HTTP, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Na parte do HTTP, de cliente servidor, alguém faz uma requisição e ele recebe uma resposta. Alguém pergunta e alguém responde. Um UAC pergunta e um UAS responde. Ou seja, eu tenho dois telefones tipo IP que falam CIP. Quem inicia a comunicação se comporta neste momento, neste diálogo, nesta troca de mensagens, como um cliente. E quem inicia a comunicação respondendo, ele vai se comportar como servidor, vai ser um UAS. Tá? Então, sempre a gente vai falar de UAC e UAS. Tá? E os servidores é só para fazer intermediação, mas vamos deixar isso para uma próxima aula para não ganhar muita complexidade aqui em relação a isso. Perfeito? Então, gente, o CIP, ele pode fazer coisas que o H225 faz, ele pode fazer coisas que o ZUP faz,
ele pode funcionar bem no mundo de rede, de telefonia, ele pode funcionar bem no mundo de redes, ele está muito parecido com quem mexe com isso, porque o cabeçalho do HTTP, o cabeçalho do RTSP e do SIP são cabeçalhos em modo texto e expansíveis. Tá? Isso é importante, essa herança toda. De novo, se ficar muito feio, por favor, me avise. Cabeçalho legível e expansível. Então, eu, Ederson, administrador, operador de rede, posso abrir, por exemplo, aqui no terminal, um modo de inspeção de uma página web e eu consigo ler, é legível para mim, qual é a requisição de um cliente para um servidor, qual é a resposta do servidor, que é a resposta numérica, né? Então essas requisições e as respostas são legíveis, tá? Normalmente elas estão lá escritas em inglês mesmo, então, várias vezes a gente vai ver palavras, então não são códigos, não são apenas alguns binários, não é um hash, alguma coisa, embora também tenha isso em alguns pontos, tá? Mas ainda assim tem uma lógica de construção. E aí a gente consegue, então, ler o caso SIP. Ou seja, ele é bastante flexível para ele funcionar bem neste mundo de redes, funcionar bem neste mundo de telefonia, e, portanto, o que acabou acontecendo de 2002, desde que a versão 2.0 do SIP acabou sendo padronizada, é que este protocolo acabou, ao longo do tempo, ganhando muito terreno neste mundo de telefonia IP, neste mundo de aplicações multimídia, e hoje ele é praticamente usado nas NGNs, nas novas redes, como, por exemplo, LTE. Então, se a gente olhar dentro das operadoras, a gente vai ver uma rede LTE com IPv6 mais SIP. Aqui não tem nenhuma surpresa. Então, isso é uma coisa normal. IPv6 com SIP. Se a gente pegar as redes NGN, tem um trabalho de TCC do Ramon, que é de CST, onde ele faz uma visão geral da NGN da Oi. E em vários momentos ele vai falar ali a parte de LTE, de IPv6, etc. Algumas coisas que é de absorção de legado, complexidade de sair deste mundo legado e ir para um mundo novo, onde é que aparece o SIP, troca de protocolos, porque às vezes eu estou falando desse protocolo e eu tenho que chavear para esse, chavear de volta. Então tem um grau de complexidade imenso em fazer isso, e no trabalho do Ramon, até se depois vocês quiserem, eu passo a referência. Então, pessoas, o que nós temos hoje? Um protocolo que ele funciona muito bem para VoIP, para telefonia IP, para transmissão em redes, para transmissão em redes sobre circuitos ou de mundo de pacotes. Ou seja, ele é extremamente flexível. Essa palavra, pessoas, vai perseguir muito a gente. Ele é um protocolo flexível. Eu adoraria dizer, mas isso não é apenas um elogio. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade em mensurar quais são todas as possibilidades de uso do SIP num determinado cenário. Esse cabeçalho pode ou não pode? Pode e não pode. Ou pode aparecer, mas não é obrigatório. Isso pode, não deve. Então, se vocês forem ler a RFC, deixa eu abrir aqui um pouco, a RFC 3261, tinha uma época que pedia para ler, pessoas, mas assim, é interessante, mais ou menos. Hoje eu já não sou tão criterioso, embora faça muita diferença ler as RFCs, tá? Mesmo que elas sejam extremamente técnicas, né, bastante rígidas, às vezes a leitura é muito cansativa, mas mesmo assim, se vocês olharem a RFC 3261, vai aparecer muitas vezes a palavra may, no inglês, né? Pode, não necessariamente obrigatório, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, pode. E este pode faz com que essa gama de possibilidades seja muito grande.
vamos ilustrar elas só para a gente entender um pouco mais disso, até para encaixar esses WACs com o AS. Até aqui, pessoas, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, eu só vou apagar um pouco mais, deixar só esses carinhas aqui, apagar este trecho aqui, pessoas. Então, sempre que alguém disser, perguntar, dá para fazer uma aplicação de tal jeito com CIP? Dificilmente a resposta vai ser não. Mas é difícil, é muito difícil. Tá? Logo, o que a gente conclui é que trabalhar com CIP é muito complexo. Muito complexo. Porque quando a gente fala de CIP, que é um protocolo flexível, significa que eu posso fazer o A com B, eu quero que apenas esses dois usuários falem entre si. É possível? Sim. Esse tipo de comunicação, ponto a ponto, é perfeitamente possível. Mas eu também posso fazer com que a comunicação funcione desta forma. E eu estou falando só de sinalização. Tá? Não estou preocupado por onde passa a mídia. Eu quero fazer essa comunicação na forma de triângulo. Ou seja, eu tenho um servidor no meio do caminho. E eu tenho dois UAs. Então, aqui ó, é o A e o A. Dois user agent. Aqui é o A e servidor. Ok? Eu só vou colocar aqui entre aspas, que é um servidor, porque ele apenas faz o encaminhamento das mensagens. A diferença, pessoas, é que se eu estiver nessa rede aqui, para que a comunicação possa fluir entre A e B, não deve haver nenhuma restrição em termos de rede, camada de rede ou camada de transporte, porque CIP, no caso, se a gente for falar de OSI, eu estou falando de camada de sessão. Se eu estou falando de mundo TCP/IP, estou falando de a camada de apresentação. Tá? Sessão, porque primeiro tem que alocar recursos para depois usar alguma coisa. Tá? É aqui que o CIP, como eu falei, ele é flexível. Ele pode ser apenas sessão, ele pode estar na apresentação e também pode ser aplicação. Tá? Ele pode ser os três, porque ele pode, de fato, transportar a mensagem final. Né? O CIP Message, por exemplo, é uma das mensagens que pode fazer isso. Ele pode formatar a mensagem, então é camada de apresentação, e ele pode alocar recursos para uma transmissão posterior, por exemplo, um fluxo de mídia, que é a sinalização. Então, ele pode ser qualquer uma das três. Pode. Vou falar isso milhões de vezes. Essa comunicação, muitas vezes, ela é impedida por causa de NAT, FARO, etc. Mesmo no IPv6, pode haver tradução de endereço, né? IPv6 para IPv4, NAT, um monte de coisa que ainda é possível fazer. E ainda tem a questão do FARO, feito pacotes, etc. Porém, se eu estiver numa rede local ou os dispositivos não têm restrição no acesso, isso aí é válido. Já no caso do triângulo, a ideia é que essa comunicação ela possa ser intermediada por um servidor, onde eles, A em relação ao C e B em relação ao C, eles passam a se comportar como clientes. É aqui que as coisas começam a embolar. Então, temos a impressão de que este comportamento sempre inicia do A e B para C, ele tem um disparo, vamos chamar assim, um disparo de cliente e servidor, porque eu inicio a comunicação. Aqui a gente vai ter que parar, e lá no mês 2 a gente vai ter que bater bastante na parte de como a gente entende o que é NAT, entender os tipos de NAT, entender os tipos de FARO, fiz pacotes, com estado, sem estado, NAT do cone, não sei o quê, com restrição, muda a porta, e por aí vai. Ou seja, vai ficar o mês todo para entender por que um modelo cliente-servidor, onde o IP dispara a comunicação, abrem portas, abrem, vamos chamar assim, essas vias de acesso para que possa ter respostas. Embora o comportamento entre eles seja de agente. Aqui não, aqui é só de agente neutro. Como eu falei, pessoas, o CIP, a gente não vai ficar um mês em cima dele à toa,
de bobeira. E o que é, volto a dizer, se alguém entende bem o CIP, consegue entender bem como ele consegue ser aplicado e como é que ele consegue ser adaptado para vários cenários. Volto a dizer, a gente pode estar falando, aqui no caso do Google Meet, em algum momento a gente vai estar fazendo uma sinalização. Alguém entra, precisa pegar o fluxo, que é o meu áudio e o meu vídeo, e a gente está definindo, etc, etc, etc. Depois a gente vai ver que tem vários padrões que são derivados do CIP, inspirados no CIP, alguma coisa que tem a ver com o CIP, né? E aí essa história é bem longa, tá? Então, mesmo que a gente não vá trabalhar diretamente com ele, muitos protocolos, ou subprotocolos, ou semi-protocolos, né? Que são só uma implementação mais simplória, são inspirados no CIP, ou pelo menos um tipo específico de aplicação dele. Ou seja, eu quero que o A e B conversem entre si na forma de agentes, mas eu preciso transpor os problemas de rede no NAT file, resumidamente. Ou seja, dá a impressão que eles estão sendo cliente-servidor, mas, na verdade, eles estão se comportando dessa forma. E o cenário final, que eu quero colocar aqui embaixo. Professor, quando tu diz isso, desse modelo em triângulo aí, é que tipo, ficaria transparente o servidor ali no meio? Fica transparente, tá? Fica transparente em questão só da comunicação, mas a gente vai ver que a gente tem que obrigatoriamente passar pelo C, porque o A não acha diretamente o B, que é até o que eu vou lembrar, eu vou falar daqui a pouco, como é que eles se localizam, que vem a parte de localização, tá? Então é transparente porque a mensagem bate e vai para o outro, mas eu, usuário, tenho que saber que essa informação ela vai passar desse jeito, ok? Já nesse caso, que é o modelo federado, tá? Que é o modelo em trapézio, aqui nós temos federação, que pode ter várias camadas, pode ter um E, um F, tá, gente? Então, eu só quero deixar claro que este está respondendo para o seu servidor, este responde para o seu próprio servidor, mas nada impede que, no fundo, eles possam conversar assim. Embora a comunicação vai ter que ser aqui cliente-servidor, só vou colocar esse S para ganhar um pouco de espaço, e aqui CS em termos de espaço, e aqui eu vou colocar só um F de federado, tá? Vocês viram federação em sistemas distribuídos, né? Não me lembro. Não? Qualquer coisa eu menciono brevemente, daí qualquer coisa, se precisar, a gente fala mais sobre isso. Aí a gente tem que entrar em outro mérito, que é uma outra herança do CIP. O HTTP, ele sempre tem três coisas, pessoas. Na verdade, a gente sempre tem que falar da trinca. HTTP. Ali embaixo a comunicação é agente, professor? É que não é tá agente. dizendo, que não tá dizendo. Já passou, né? Desculpa, gente, foi mal. Eu fiz a minha linha de corte e... Não, beleza. Só para confirmar. Espera aí. Ficou, né? Apareceu. Ok, obrigado. Tá? Quando a gente está falando de HTTP, nós temos HTTP, HTML e URL. Então, Berdesli, fez uma mágica, onde eu tenho um protocolo para transportar a mídia. Mídia geral, tá, gente? Quando eu falo mídia, não é uma imagem, um vídeo, um fluxo, não. É qualquer informação legível para o ser humano. Então, pode ser um documento, pode ser uma foto, pode ser uma música, tá? Aqui, no caso, então, eu tenho formatação da mídia, o transporte da mídia e uma forma de localizar a mídia na rede, tá? No caso, www, que é a camada de aplicação em cima da rede. Aqui também, o CIP também vai ter parte da sua herança. No caso, a gente vai ver como a gente faz a sinalização. Então, por enquanto, a gente não está falando em como transportar a informação. Então, o CIP ele só prepara o cenário. Tá? Os agentes só fazem essa preparação. De fato, a gente não vai entrar ainda no mérito. Isso aqui é só lá no terceiro mês. Por isso que eu tento, fazer com que a disciplina não fique tão cansativa, porque a gente só começa a tratar a mídia 2 meses depois. E, por fim, a localização. Só que a localização, a gente está falando de usuários, a gente não está falando de recursos
em geral, arquivos, dados, etc. Logo, aqui eu vou usar alguma coisa ainda mais ampliada, que é a URI, que é uma forma de endereçar recursos ou pessoas. Deixa eu ver se eu ganho espaço aqui. Eu vou trazer isso aqui para cá. Só um pouquinho. Professor, pode só repetir HTTP, sinalização, qual é a sequência que o professor iniciou falando ali? HTTP, HTML e URL. O HTTP é o transporte dos dados, que seria o equivalente com o CIP. O HTML, que é a mídia de fato, que seria o equivalente a codec para a gente, depois, quando a gente estiver falando desse mundo de sistemas multimídia. E a URL, que ao invés de localizar apenas recursos, a gente vai estar localizando pessoas, que é a URI. Ok. Era isso? Isso. Vamos ganhar um pouco de espaço para cá. Só para cá. E de URI. Pessoas, se vocês quiserem depois literatura sobre isso, à medida que eu fui dando as aulas, hoje eu não tenho mais só um livro de referência. Então, normalmente eu faço mistura. Tem material bom daqui, material bom dali, material etc, etc, etc. Se vocês olharem no SIGA, vocês vão ver que um material introdutório, que eu sempre pego como ponto de partida, eu acho bastante didático, está escrito em português, é um livro bem legal, é o livro do Kocher, Voz sobre IP. É um livro que, conceitualmente, ele consegue fazer bem essa transição do mundo de telefonia para o mundo de redes. Então, boa parte do que eu estou falando nessa aula está lá no livro do Kocher, até se você quiser pegar os capítulos. Mas é um livro curto, é um livro fácil de ler de ponta a ponta, e como ele é bastante conceitual, então tu consegue só fazer uma leitura e pegar esses conceitos mais interessantes, ok? Então, caso vocês queiram alguma referência, ou se precisarem, sempre me ajudem, tá? Mas só para adiantar, hoje eu vou falar muito do que está lá no livro do Kocher e alguma coisa da RFC, mas alguns detalhes que eu pinço que eu acho interessantes. Gente, ainda falando aqui sobre o RI, então eu sempre vou ter assim, o protocolo. Vocês vão ver alguma coisa muito parecida, 2 pontos. Aqui no caso vai ser barra, vou sublinhar, quando eu estou falando de recursos não humanos, né, uma página web, um vídeo, etc. Se não, eu vou colocar usuário, 2 pontos, senha, arroba, servidor, 2 pontos, porta, barra, aí tem o recurso, né? Aí tem interrogação e os argumentos. Então, isso aqui é o RI. É uma forma de construir endereço. Por exemplo, vamos pegar 2. HTTP, 2 HTTPS, 2 pontos, barra, barra, sj.risc.edu.br, barra. Aqui no caso, HTTPS é o protocolo que vocês querem, HTTP na sua versão segura, 2 pontos, barra, barra, significa que é uma URL, é um recurso computacional, não é uma pessoa que eu estou tentando localizar. O usuário e senha foram omitidos, porque até a arroba não existe, então é um acesso anônimo. Gente, vocês provavelmente não pegaram a época do FTP, porque a gente digitava FTP, 2 pontos, barra, barra, no campo do endereço, hein? Usuário, 2 pontos, senhas, arroba, servidor. E aí fazer um acesso autenticado. A gente não faz mais esse negócio, gente. Era absurdamente inseguro, tá? Mas era uma época que a gente não tinha tanta preocupação. Hoje, pessoas aqui, se eu fizer escrever dessa forma, arroba, eu estou omitindo, então é um acesso anônimo, o servidor é SJ.FSQ.br, a porta é omitida, ou seja, eu vou pegar para uma porta bem conhecida, as well-known services, pausa. Quem ajuda a gente muito nesses momentos é a IANA. Para quem não conhece, a IANA é uma instituição responsável globalmente para fazer essa marcação dos endereços. Então, quais são as portas conhecidas, quais são os protocolos, a alocação do espaço IPv4, a alocação do espaço IPv6. Gente, eles fazem muita coisa. Então, caso vocês queiram, iana.org para vocês verem o universo de coisas que eles têm. Tá? Todo o endereçamento IPv4, o esgotamento, está tudo lá. Tá? Até a adoção do IPv6.
Não menciona a porta, então vou assumir que é o HTTPS. O HTTPS, segundo a IANA, é 443, ok? Barra é o recurso principal, ponto. Aqui é o recurso principal, sem argumento. Então, este é o recurso que eu quero. Eu quero o recurso principal dessa máquina usando este protocolo. Isso é uma URI. Agora, eu também posso falar da seguinte forma. SIP, dois pontos, eTorresine, arroba, ifsc.edu.br. É assim que deveria funcionar para vocês me localizarem, para vocês me acharem. Protocolo SIP, dois pontos, é uma pessoa, então não tem barra, tá? Uma URI genérica, onde eu quero achar o eTorresine, não quero autenticar, ou seja, eu quero achar o eTorresine, que está na máquina ou no domínio ifsc.edu.br. E eu não tenho mais nenhuma informação. Até se quiser eu posso colocar recurso, etc. As informações. Então isso é uma URI. Respondendo à dúvida aqui da Camila anteriormente, seja neste cenário ou neste cenário, em qualquer um deles, eu tenho que localizar o meu destinatário, o meu UAS, usando um endereço padronizado em URI. Perfeito? Então, para que essa comunicação entre A e B funcione, eu tenho que disparar mensagem no sentido de pergunta, né? Então, eu faço uma pergunta, e aqui eu vou fazer por dentro, tá? Para não ficar muito poluído, eu tenho uma resposta. Vou colocar a pergunta sempre como interrogação, e a resposta, embora talvez esteja muito ruim a definição, é uma exclamação, tá? Só para dizer pergunta e resposta. Então, o A pergunta para o B, e o B responde para o A. Só que esta comunicação é intermediada por C. C é um servidor. Então, quando o A quer falar com o B, eu simplesmente posso mandar. Eu quero falar com B. Ou melhor, pessoas, SIP, dois pontos, B, arroba. Aqui, pessoas, eu vou colocar o IP para chegar até ele, alcançar ele. Ou nome, ou endereço, alguma forma para que este pacote, na camada de rede, chegue a teu destino. Tá? Olha que interessante. Até o arroba é aplicação. Depois do arroba é camada de rede. Beleza? Olha que interessante. Ó. Camada de aplicação, camada de rede, camada de transporte. Porque é a porta. Porque é assim que a gente faz a parte de multiplexação. Lembra aquele afunilamento lá do Kuroso e do Ross, lá da disciplina de redes, lá do primeiro mês? Aquele conteúdo. Aqui a gente faz toda essa parte de multiplexação. Então, se eu colocar B, arroba, IP, claro, pessoas, eu não vou entrar em detalhes agora, para não embolar tudo, mas mesmo na rede local, a gente não precisa usar só o IP. A gente vai ter, por exemplo, o MDNS, né, que é o Multicast DNS, ou o DNS em geral, para eu poder ter um nome da máquina. Enfim, a gente vai ver isso num segundo momento. Mas eu só quero falar com B que está neste determinado IP, um determinado nome. Eu só quero fazer com que, em termos de rede, o pacotinho saindo de A chegue na máquina B. Deve ser a porta. No SIP é a 5060, o DP é o TCP, e aí ele chega no destino, e aí ele vai chegar para B, que é o agente, em termos de camadas de aplicação, falando em SIP. Já aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Professor. Oi, pode falar. Por gentileza, só repita a última frase ali. Cortou aqui para mim, por favor. A última frase ali. Eu estava falando de MDNS, eu estava falando... Ali o último da porta ali, 60, do SIP. Ah, tá. O SIP é portas 5060, 5060, tanto o TCP quanto o DP. Perfeito? Beleza. Era isso? Acho que é. Sim. Bom, se tu não ouviu, não tem como saber que era isso. É muito, muito perspicaz a minha pergunta. Não, mas era isso. Já o A, quando ele quer falar com o B, eu tenho que fazer uma coisa importante que o SIP faz. O SIP, antes de mais nada, ele presta vários serviços. E um dos serviços que ele vai prestar é o serviço de localização por registro.
Tá? A gente vai ficar uma aula só falando de registro. Localização por registro. Quando o A e o B querem ser localizados, eles têm que se registrar a um servidor para que eles possam ser alcançados. Perfeito? Então, na verdade, quando o A se registra no C, vai ser o A arroba C, porque C é o nome do servidor. E este vai ser o B arroba C. Então, eu tenho que mandar SIB, B arroba C. Então, respondendo a tua dúvida lá anteriormente, Camila, quando o A quer falar com B, na verdade, ele manda para o C, porque o C sabe onde eles estão localizados, em termos de nome, número, nome de máquina ou número, endereço IPv4, IPv6, para que o pacote do A chegue até o B. Perfeito? E aí ele vai responder com a requisição. Mesma coisa aqui. Só que aqui, no caso, este vai ser o A registrado no servidor C e o B vai ser o servidor registrado em D. Então, quando o A arroba C, manda para B arroba D, vai acontecer o seguinte, ele vai mandar para o seu servidor, o servidor sabe que ele é C, mas o destino é D, e, portanto, este domínio vai tentar conversar com outro domínio. Então, quando eu tenho dois domínios trocando dados, eu estou fazendo um modelo federado. Troca de dados entre dois domínios administrativos distintos. Eles querem trocar dados, mas não necessariamente precisa fazer uma autenticação ou ter uma relação hierárquica desigual. Eles estão no mesmo nível hierárquico e só querem trocar dados. Isso, pessoas, é uma herança do SMTP, lá nos anos 70. Tá? E aí ele manda para o D e o D, por sua vez, sabe localizar o B porque ele foi registrado dessa forma. Só que daí, pessoas, como eu disse, a gente vai precisar um dia só para falar de DNS. DNS, vocês já viram, assim, tá tranquilo, porque a gente vai ter que destrinchar o DNS. A gente vai ter que entender registro, o que é localização, essa troca de endereço, para a gente saber construir o CIP, para a gente saber construir a URI, para poder fazer a requisição, para poder fazer a chamada de fato. E isso, por isso que o CIP ele demora bastante conceitualmente. Pessoas, tranquilo em relação até agora? Por mim, tranquilo. Dúvidas, pessoas? Porque de hoje que eu tinha para fazer, mais ou menos, eu faço uma aula à distância em torno de 1 hora, mais ou menos, para não ficar tão cansativo. Organizo de forma que a gente consiga ver esses conceitos em aulas empacotadas. Aí na próxima aula, não sei se a gente tem aula na sexta, aí se for na próxima terça somente. Aí eu falo principalmente de URI, DNS, NAT, problemas. Eu quero falar principalmente de DNS. Eu preciso parar e falar de DNS, que é muito importante nesse momento para a gente poder fazer toda essa parte, para poder falar registro, para pegar um dia só de registro e tocar aula. Perfeito? Senhoras e senhores, não havendo mais nada a contestar, criticar, sugerir, agradeço a presença de todos. A aula por hoje é só, tá? Eu vou parar a gravação. Já vou publicar a aula daqui a pouco. Deixa eu parar aqui. Pegar o computador, inclusive, chegar mais perto da